Família, vamos voltar agora na parte de Tsukimichi que o Makoto conseguiu derrotar Ruth finalmente, cara. Aconteceu, amém. Só que o problema é que ele ficou exausto com aquilo tudo e acabou desmaiando. A partir daí muitas coisas aconteceram, inclusive quando ele acordou, a Sari tentou se matar porque ela queria muito ir junto com o Makoto e servir ele e ele não sabia se aceitava ou não aceitava, então ela tentou se matar pra isso, inclusive chegou a enfiar a faca no próprio pescoço, mas o Makoto a tempo conseguiu salvar ela e agora ela se juntou ao grupo do Makoto e ele levou ela pra Azora. Então bom, é sobre tudo isso aí que a gente vai conversar hoje. Tá preparado? Vem comigo e vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só galera, se liga, o Makoto, depois de tudo, ele não só ficou inconsciente depois daquele confronto com o Senhor Demônio e tal, com o Ruth e tal, como também foi presenteado com uma princesa e acabou dormindo por um dia e meio. No final das contas o cara se esgotou. O Makoto acordou se sentindo frustrado por como as coisas tinham se desenrolado no final das contas. Mesmo que ele tivesse pretendido agir de uma forma impressionante, ele sentiu que ele tinha falhado no final. Tomoe, que estava muito feliz, dizendo que ele deveria se recuperar rápido de alguma forma. Quando ele abriu os olhos, então, o Makoto encontrou com a Mio de cara e outros dos seus companheiros que estavam na cama junto com ele. O Shiki, por sua vez, ele parecia também muito exausto, com as olheiras gigantescas, né? O que, lógico, mostrava o esforço que ele tinha feito para poder cuidar do Makoto. E quando despertou, o Makoto percebeu que o cabelo da Mio, que por conta das habilidades do poder dele, né? Que ele tinha emprestado para Mio, tinha voltado ao normal, porque o cabelo dela tinha ficado longo naquela batalha e agora já estava de boa, assim como o cabelo do Shiki, que tinha se tornado preto, já tinha voltado a ser o cabelo vermelho. Então o Makoto pensou que, tipo assim, beleza, essas mudanças foram temporárias, não foi um negócio significativo. A cidade dos demônios, onde eles estavam, já tinha sofrido muitos danos, principalmente nos prédios, né, as pessoas, só que ainda assim conseguiu manter uma vivacidade notável, cara. O Zef, que era o líder da cidade, já tinha explicado pra todo mundo as façanhas do Makoto, cara. Os cidadãos já sabiam tudo o que ele fez e isso fez com que ele recebesse aquela recepção absurda, calorosa de todo mundo. Quando ele saiu pra passear, ele foi abordado por diversos vendedores de comida que insistiram em oferecer tudo de graça pra ele, alimentando ele quase que à força, tá ligado? Mas apesar dessa situação desconfortável, o Makoto ele meio que apreciou esse gesto de todo mundo. E durante a noite, a cidade ao redor do castelo se uniu ali num festival absurdo, celebrando a presença do Makoto naquele lugar. Então assim, o Makoto ele percebeu alguns olhares também das pessoas ao redor e tal, olhares até mais intensos, mesmo que todo mundo estivesse de boa, só que ninguém se aproximava diretamente, menos o Zef, né, e os generais demônios. Eles curtiram essa noite aí e na manhã seguinte, o Shiki mostrou também as montanhas de cartas dos demônios influentes lá, convidando o Makoto para fazer negócios nas suas terras. E o Makoto considerou essa ideia de expandir a empresa dele, só que ele decidiu não tomar as decisões precipitadas agora. Você está vendo que ele já está começando a mudar essa ideia de expandir para a raça demoníaca, para o território demoníaco. Com o passar dos dias, a estadia na cidade demoníaca chegou ao fim, finalmente. O Makoto informou ao Zef que ele não precisava de escolta para o retorno dele, porque eles já estavam atrasados, né? E isso poderia até prejudicar suas atividades futuras. Então, na hora de se despedir, o Zef mencionou que tinha um último presente da raça demoníaca para o Makoto. Então, com um pressentimento um pouco ruim, o Makoto perguntou sobre esse presente e o Zef, então, chamou a Sari. Toma, ela apareceu vestida aqui no uniforme de empregada, né, e ela seria esse presente, típico da raça demoníaca, tá? A Sari tinha uma determinação absurda e declarou que ela tinha prometido servir o Makoto pelo resto da vida, oferecendo-se a ele como uma camareira, tá ligado? E a situação deixou o Makoto completamente louco nisso daí, né, sem entender o que estava acontecendo. Enquanto a Mio ficou com raiva, obviamente o ciúmes bateu, a Sari explicou que durante um incidente anterior, ela tinha prometido proteger o Makoto, mas acabou sendo ela que foi protegida. Então, como resultado, agora ela considerava ali dar a vida dela como pertencente ao Makoto. E essa coisa inesperada, essa reviravolta, deixou o Makoto agitado sem saber como reagir a essa declaração da Sari. Não que ela quisesse ser mulher dele ou algo do tipo, não. Ela simplesmente queria literalmente trabalhar para ele. Então o Makoto apontou para uma marca no peito da Sari, que era um elipse, né? Uma bola redonda lá que parecia uma tatuagem. Aquilo era a prova de uma promessa feita pela Sari. Um ritual antigo da raça demoníaca que selava o destino dela como pertencente ao Makoto. A marca significava que enquanto a Sari pudesse
pudesse compartilhar as informações com Makoto, ela nunca poderia trair sua confiança e voltar para o lado dos demônios. O Zeph, que era o líder dos demônios, explicou que o ritual era irrevogável, ou seja, não tem como eles acabarem com isso. Era uma tradição que usava a raiz da vida e que tinha sido toda aprimorada ao longo de séculos, cara. O cancelamento do ritual acabaria com a destruição da alma da Sari. E aí o Makoto começou a pensar se ele deveria buscar uma forma de cancelar o ritual e tal, mas o Shiki, ele afirmou que isso levaria pelo menos 10 anos para ser analisado e para ser resolvido. A menos que ele tivesse com o Rimuru, né? Talvez o Rimuru analisasse assim, o Rafael ou a Ciel. Enfim, o dilema era muito grande. A Sari não poderia simplesmente retornar para a caça demoníaca, porque agora ela carregava esse estigma do ritual aí. E pros demônios, cara, ela já era completamente desonrada em ser posição, tá ligado? Ela não tava mais nesse meio. A Mio sugeriu que a melhor solução seria permitir que a Sari morresse, já que a sua vida seria insuportável depois daquele ritual ali. Enquanto isso, a Sari estava determinada a seguir o caminho que ela acreditava ser o mais correto. Rapidinho então, ela tirou uma adaga ali e tentou tirar a própria vida com o pescoço, tá ligado? Nenhum dos demônios, incluindo o Zeph, fez qualquer movimento para impedir ela. Ela simplesmente fincou o bagulho, a decisão da Sari já estava feita, ninguém poderia se opor a isso. O Makoto ficou chocado, irritado com toda essa situação, tentando entender o que ele deveria fazer. Ele não conhecia muito bem a Sari, mas sentia que permitir que ela morresse era uma solução muito extrema, cara. O Zeph, ele se aproximou do Makoto e revelou que sim, a Sari era na verdade a filha biológica, inclusive acho que é a única filha biológica dele. Mesmo com esse conhecimento, o Zeph estava lá, firme na posição dele, não fez nada, sem oferecer nenhuma proteção especial para Sari. Para ele, o ritual ultrapassava qualquer laço de sangue. O Zeph admitiu que ele queria que o Makoto levasse a Sari consigo para que ela pudesse servir ao lado dele. Mesmo que fosse um pedido um pouco egoísta, né? Que um pai que nunca pôde reconhecer a sua filha, era a única maneira que ele via de conceder esse desejo final à filha dele, a Sari. Então o Makoto, dividido entre dever e a compaixão, cara, ele encontrou num dilema moral absurdo ali. Ele sabia que se ele aceitasse a Sari, ele estaria assumindo uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele não podia simplesmente ignorar o pedido do Zeph. Então, mesmo considerando isso tudo injusto, a situação ficou cada vez mais difícil e o Makoto precisava decidir muito rápido o que fazer. E aí, mudamos para uma outra cena onde o Makoto e a Sari continuaram avançando na nevasca, agora distantes o suficiente para que os olhos da raça demoníaca não alcançassem eles. A tempestade que envolvia os dois acabou proporcionando uma sensação de isolamento, e o Shiki estava atento, né, pronto para intervir caso fosse necessário, porque desde que a Sari estivesse viva, ele poderia manipular a magia ao seu redor tranquilamente. Agora, a Mio ficou vendo essa situação também, e lógico, tinha algumas preocupações sobre a decisão do Makoto em acolher a Sari, porque para ela seria problemático tratar um demônio com tanta indiferença assim, como se fosse um animal abandonado. E além disso, cara, o Shiki, ele pensava sobre todas as dificuldades de integrar um demônio como um funcionário, ou algo que parecia impossível para ele, considerando a natureza de tudo. Então o Makoto, ele já tinha tomado a decisão. Ele pensou profundamente no final e ele optou por salvar a Sari, apesar de todas as chances de abandonar ela, cara. Tava claro que a vida da Sari seria difícil dali em diante, e ele sabia que ela, de alguma forma, precisaria se preparar para a realidade que estava por vir. A decisão de levar a Sari com ele era definitiva agora, ou seja, as opções acabaram se tornando limitadas. Hostgard e Tsag foram descartadas como locais para abrigar a Sari, porque não vai rolar, né, por causa dos Humans. O Shiki até falou de Kalenion, onde talvez pudesse viver como a primeira cidadã demônio e tal, só que o Makoto tinha algo diferente em mente. Ele decidiu levar a Sari para Azora, um lugar secreto, né, um lugar tranquilo que já era da companhia Kuzunoha. A Mio e o Shiki até ficaram preocupados com isso, porque a Sari estaria completamente isolada em Azora, sem nenhum outro demônio por perto. Além disso, tinha algumas possibilidades de o ritual ter deixado algum efeito oculto. E levar isso para Azora seria um grande problema, porque Azora era um local que eles tinham que proteger de qualquer ameaça possível. O Makoto, porém, acima de tudo ele já estava decidido. E quando ele está decidido, ninguém muda a cabeça do cara. A Sari viveria em Azora pelo resto da vida dela, como se ela estivesse numa prisão, da qual ela não poderia escapar. Só que é uma baita prisão muito boa, né? Ele esperava que, quando ela esquecesse a sua posição na raça demoníaca e encontrasse algo novo para lutar, a própria culpa pudesse ser amenizada e ela pudesse viver uma vida mais tranquila. Era uma escolha difícil, mas era o que se achava ser melhor. Mas com a magia dele ainda não completamente recuperada, o Makoto ele decidiu que ele precisava de um tempo para poder relaxar depois dessa decisão aí. Então ele faria o quê? Retornaria a Azora como um novo residente, mas com o peso da situação ainda pesando sobre ele. O desejo por uma mudança de humor começou a se formar na mente dele enquanto ele refletia sobre o que ele tinha decidido.
Por isso, ele acabou indo descansar depois. Só que nessa parte aí, nessa hora que ele foi descansar, o Makoto ele acabou preso num sonho. Um pesadelo, na verdade, que ele reconheceu de imediato. Era aquele sonho estranho, na qual nem mesmo a Tomoe conseguia investigar, não conseguia entrar na mente dele para saber o que era. Ele sabia instintivamente que ele estava de novo dentro de um espaço escuro sem visão, mas com uma sensação de que tinha alguma coisa nele que não deveria estar ali. Um sentimento de aversão começou a aparecer e tomar conta da mente do Makoto. Ele odiava tudo, a deusa, o mundo em que ele vivia, as pessoas ao seu redor. Os pensamentos dele foram todos tomados por rancor profundo, dirigido até mesmo a Hibiki e o Tomoki, os dois heróis que de alguma forma despertavam nele uma intensa repulsa. Ele odiava os dois. Era uma mudança notável nos seus pensamentos habituais, algo que deixava ele muito confuso e desconfortável. De repente, uma parada estranha começou a acontecer. Ele sentiu com uma força intensa, como se uma parada estivesse surgindo do nada, algo que ele nunca tinha visto na vida dele. Uma sensação de náusea então começou a tomar conta do corpo dele como uma mão invisível, como se tivesse tudo revirando as entranhas dele, mexendo dentro do estômago. E aí o Makoto abriu a boca, tentando falar, expelir uma sensação, mas nada saía. Ele estava preso, impotente, dentro de um próprio pesadelo, incapaz de se livrar disso daí. Esse mal-estar era absurdo. Então, uma voz interna cheia de ódio e desejo de destruição começou a ecoar na mente dele, perguntando por quê. Mesmo matando, ele não sentia nenhuma satisfação. A voz falava de vingança, de massacre, de uma busca insaciável de felicidade através da violência e da morte. Cada palavra dessa voz fazia o Makoto aumentar no sentido de ter mais náusea, intensificando o desconforto dele. O terror tomou conta dele e ele queria que essa voz parasse, que o pesadelo no geral acabasse, mas ele não podia fazer isso. Ele começou a entrar na beira do desespero, desejando desesperadamente que aquilo tudo acabasse, e foi então que o auge da agonia chegou. O Makoto ouviu uma voz diferente. Alguém ou algo parecia ter escutado os gritos silenciosos de socorro dele. A voz se dirigiu a ele especificamente, sugerindo que o pesadelo, de alguma forma, estava ligado àquele presente que foi dado a ele pelos deuses. O sonho continuava envolvendo ele, só que agora tinha uma nova presença, algo que talvez pudesse explicar, ou talvez, quem sabe, dar um alívio para esse tormento que ele estava vivendo, entendeu? Depois de um tempo aí, o Makoto se viu diante de Daikoku-ten, aquela figura divina maravilhosa que ele tinha encontrado antes, o deus que cumprimentou ele de forma gentil, relembrando como Makoto vinha experimentando alguns sonhos estranhos ultimamente. Esses sonhos não eram simplesmente visões do futuro, mas sim fragmentos de realidades alternativas, mostrando diferentes versões do próprio Makoto no mesmo mundo, que não era ele de fato. E aí o Daikoku-ten confirmou que esses sonhos não representavam o futuro do Makoto, mas sim o que já tinha acontecido. Caminhos diferentes que ele seguiu, são aquele efeito borboleta, se ele tivesse seguido tal caminho, uma realidade diferente, paralela, poderia ter acontecido, e isso revelou como a vida dele poderia ter sido em circunstâncias diferentes. Só que entender essas nuances aí era desnecessário para o Makoto. O deus aconselhou ele a não se preocupar com esses sonhos, porque seguir adiante sem pensar neles seria o melhor caminho agora, porque o Makoto já estava fora daquilo tudo. Enquanto o Daikoku-ten falava, a escuridão e a náusea do Makoto, todo aquele tormento, começaram a ir embora. E a dor de cabeça que tinha atormentado o Makoto também desapareceu, assim como a sensação de estar preso dentro de um pesadelo. Então uma luz suave começou a aparecer, envolvendo toda a área, iluminando vagamente a figura do Daikoku-ten. O Makoto ficou aliviado e também um pouco envergonhado, sentiu um certo desconforto nessa hora, O deus explicou que as náuseas que o Makoto sentiu estavam ligadas aos sentimentos intensos de uma pessoa próxima a ele. Essa emoção, como a escuridão, desespero, raiva, tristeza, eram tão poderosas que o fato do Makoto experimentar elas, ele não conseguia processar essas paradas completamente, de forma correta, resultando naquele mal-estar. E o Daikoku-ten tranquilizou, falou que a chance dele cair numa situação novamente era muito baixa. Então ele deu aquele sorriso e compartilhou um pouco mais sobre a natureza dos sonhos do Makoto, na qual ele revelou que o Makoto era o único Mizumi Makoto que tinha realizado a criação, que era um poder reservado a poucos deuses, especificamente. Esse negócio parecia tão simples, mas era na verdade extraordinário. Quando ele criava algo do nada com o poder mágico dele, o Makoto acabou trilhando um caminho diferente de todos os outros Makotos das outras realidades. E esse é o verdadeiro poder do Makoto, o poder da criação. Ele ainda processou tal,
a magnitude desses efeitos aí, tudo que ele tinha feito, questionando o que ele fez de tão diferente. E o Daikokuten confirmou, explicando que a criação era o poder impressionante. E o fato do Makoto ter feito isso com o corpo dele de um mortal, tá ligado? Era algo fora do comum. Que poderia até ter levado os deuses a agir, mano, drasticamente, né? Se estivessem restritos. No final, mesmo que ele compreendesse a gravidade do que ele tinha feito, o Makoto também sentiu que um perigo estava chegando. A habilidade que ele tinha demonstrado tinha o potencial de despertar a ira dos deuses, só que por enquanto ele estava salvo, pelo menos pelo momento de agora. O encontro com o Daikokuten trouxe uma nova compreensão para o Makoto. Enquanto ele pensou nesses caminhos agora, que ele tinha tomado o poder que agora ele possuía, né? O Makoto estava imerso nas palavras do Daikokuten, que aconselhou ele a manter um equilíbrio na jornada. Ele não deveria permitir que os seus princípios e as emoções dominassem as suas ações, mas sim avançar de uma forma legal, tranquila, de boa, considerando o futuro, tomando decisões com mais calma. O Daikokuten reconheceu que o Makoto carregou um fardo pesado a partir de agora, algo que poderia facilmente cegar ele, mas também incentivou a continuar, sem ser consumido por essa carga. E também elogiou a decisão recente do Makoto, né, sobre a garota demônio, afirmando que, como senhor, talvez não fosse a melhor escolha, mas como ser humano, foi uma boa ação ele ter salvado a vida dela. E o Makoto, por sua vez, começou a refletir nessas palavras aí, reconhecendo a importância dele pensar antes de agir. Então o Daikokuten comentou também sobre os servos do Makoto, um dragão, uma aranha e um cadáver, né, um morto-vivo, mencionando enigmaticamente sobre o próximo servo. Mas ele interrompeu isso antes de revelar mais detalhes. Ele prometeu que o Makoto não seria mais atormentado por aqueles sonhos perturbadores e aconselhou ele a acordar, lavar o rosto e dar uma descansada de novo, porque o dia seguinte seria um dia muito movimentado. Com essas palavras aí, o Makoto desapareceu sem deixar nenhum rastro. Ele levantou da cama aliviado por não ter vomitado, né, e piscou algumas vezes, que ele se dirigindo direto para lavar o rosto, é porque ele tava levantando de boa, e ainda era por volta de meia-noite, cara. Mesmo que tivesse algumas coisas sinistras na mente dele, o Makoto tava muito feliz e muito grato pelo Daikokuten ter interrompido o pesadelo dele. E ele se questionou sobre os motivos do Deus, né? O que teria simplesmente veio para ajudar ele, só que logo ele descartou essa ideia, reconhecendo que as verdadeiras intenções de um Deus são coisas insondáveis, né, para ele. Finalmente, o Makoto decidiu seguir o conselho, voltou a deitar e terminar de tirar aquele cochilão de dormir muito bonitinho, tá? Pro próximo dia, que traria algumas coisas que ele deveria esperar. Bom, família, aqui nós finalizamos mais um capítulozão. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. As coisas estão ficando maneiras, hein? Próximo capítulo, pra vocês terem uma noção, o nome do capítulo é O Presente de um Deus. Então tu já sabe. Vem comigo que o negócio tá ficando bom. A gente vai comentar muito mais coisas de Tsukimichi. E se você gostar, manda bala na inscrição. Não esquece de ativar o sininho. A gente tá trazendo a história cronologicamente aqui direto, mano. Vamos falar de muita coisa. Se bobear, já devo estar até na 5ª temporada aqui falando com vocês. E ainda falta mais uns 200 capítulos pra gente conversar. E eu conto com você aqui comigo se você quiser saber mais dessa história, hein? Tamo junto sempre. Beijo no coração, aquele forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Vem comigo. Valeu!